Gente, retornando agora, certo? Dando continuidade ainda nas 5 atividades, nas 3 últimas atividades relacionadas ao protocolo dos arquivos correntes, tá? Então a parte de classificação, ela é sobre a análise e a identificação do conteúdo de documentos. Seleção de categoria de assunto sobre a qual sejam recuperados, podendo atribuir a eles códigos. Essa tarefa é executada com auxílio do plano de classificação, caso a instituição possua esse instrumento. Então, a numeração dos documentos na autuação é uma coisa, você vai numerar eles ali por ordem de chegada. Já em relação à classificação, talvez exista dentro da instituição aqueles códigos, por exemplo, com letras e números, para designar o tipo de classificação que aquele documento é. Por exemplo, se for uma circular interna, vai pular CI 001/2015, ou 2016, enfim. Então, é por meio desse código que você já vai também identificar ali a classificação. Próximo, movimentação. Consiste na entrega dos documentos aos respectivos destinatários. A distribuição é a remessa dos documentos aos setores de trabalho, enquanto a expedição consiste na remessa externa desses documentos. Então, na movimentação, você está lá com todos aqueles documentos, tal, fez todo o trâmite, recebeu, registrou, autuou, classificou, e agora você tem que encaminhar para quem de direito, né, para que seja efetuada ali a finalidade da qual houve a criação do documento. E aquele documento é um documento corrente, então ele está na validade. Então, nesse caso, quando você vai despachar ali para um outro setor interno, você vai estar distribuindo, fazendo a distribuição dos documentos na fase de movimentação. E se você estiver expedindo o documento, é porque você está mandando fazer uma remessa externa para entregar em outro local, certo? Bom, e o sexto é o controle da tramitação, que são as operações destinadas a registrar a localização do documento dentro da instituição. Tal controle pode ser executado por meio de cadernos de protocolo ou por meio de sistemas eletrônicos. Estes garantem maior segurança e agilidade no processo de controle da tramitação. Então, é para saber, o controle aqui da tramitação é para saber onde está o documento. Foi distribuído para fulano, no dia tal, horário tal, e ele foi lá e vistou. E aí depois o documento retornou, aí você também registra. Aí depois você expediu o documento para outro lugar, para fora da instituição, né, para outro setor, em outro local. Não é uma movimentação interna. Então, você também registra lá no controle de tramitação, seja num caderno, num livro ou num sistema eletrônico. O que importa é que você tenha o controle para saber onde foi parar o documento, para não ter o risco de extravio, né? O último que tiver registrado é o responsável pelo documento, então ele tem que dar conta do mesmo, certo? Bom, ainda falando aqui dos arquivos correntes, certo? A gente vai sair agora do assunto protocolo e vai entrar no próximo assunto desse tema, né? Que é o arquivamento de documentos. Então vamos liberar o espaço aqui. Recuperar nossa setinha. Vamos lá. Arquivamento de documentos dentro de arquivos correntes. O arquivamento consiste na guarda dos documentos em lugares próprios, como caixas e pastas, de acordo com um método de ordenação previamente estabelecido. E na guarda dessas embalagens, caixas e pastas, em mobiliários específicos, como estantes ou arquivos de aço,
aquele que a gente já comentou aí anteriormente. Para que os arquivos se tornem acessíveis, é necessário que eles sejam corretamente arquivados, de maneira a agilizar a sua recuperação, quando necessário. Antes do arquivamento, os documentos devem ser devidamente classificados de acordo com a função ou a atividade a que se referem. Essa tarefa é executada com o auxílio do plano de classificação. Bom, vamos lá. Arquivamento de documentos. O que está tratando isso daqui? Está tratando do arquivamento propriamente dito. Porque a gente primeiro protocolou, a gente passou por todas aquelas fases que a gente já cantou aqui. Agora a gente tem que realmente pegar o documento e destinar ele para uma caixa arquivo ou para uma pasta dentro de um arquivo de aço, né? Ou de outra forma, né? No arquivo digital, virtual, no servidor. E você não pode, né, deixar de ter uma lógica disso. Então eles têm que estar ali nos locais corretos, né, pré-estabelecidos aqui com o auxílio do plano de classificação. Então seja por ordem alfabética, por ordem de importância, por setor, enfim. O que interessa é que essa classificação, esse plano de classificação seja feito previamente e que toda pessoa que tem acesso ao arquivo e vá fazer alguma mudança, consulta ou o arquivamento de algum documento tenha o comprometimento de estar colocando os documentos nos locais corretos para facilitar a próxima consulta. Certo? Bem, exposto, a gente vai falar agora do plano de classificação, que a gente comentou aqui. Para você fazer um arquivamento de documento corretamente, com qualidade, para facilitar o acesso a posteriori, você precisa do plano de classificação. Então, vamos lá. Plano de classificação. Bom, plano de classificação é um instrumento que reflete as funções, atividades da empresa que deram origem aos documentos. Ele serve para orientar a operação de arquivamento e recuperação da informação. Então você precisa do plano de classificação para saber como arquivar e como consultar para recuperar o documento, recuperar aquela informação. O plano tem a finalidade de classificar todo e qualquer documento produzido ou recebido pela instituição no exercício das suas atividades. A classificação por assuntos é utilizada com o objetivo de agrupar os documentos sob o mesmo tema, como forma de agilizar a sua recuperação e facilitar as tarefas arquivísticas relacionadas ao processo técnico da informação. Para ilustrar este instrumento, segue abaixo um exemplo do plano de classificação utilizado pelo Poder Executivo Federal. Então, como a gente verificou, o plano de classificação é o que vai nortear a forma com qual você vai fazer o arquivamento, facilitando tanto o próprio arquivamento quanto a recuperação depois desse documento, caso seja necessário, né? Bom, vamos verificar aqui, ó. Vou estar falando de plano de classificação, só vou liberar o espaço aqui para a gente poder detalhar esse exemplo que eu tenho aqui para passar para vocês, tá? Não vão esquecer. Se vocês esquecerem, é só dar um review que você se lembra. Então vamos lá. Modelo
de plano de classificação. Isso aqui é um cedilha, viu, gente? Não é um S, não. É os garranchos que eu faço. Bom, nesse modelo, você vai ter, por exemplo, código aqui, 000. Seriam documentos relacionados à administração geral. Código 001 diz respeito à modernização administrativa. Código 010. Organização e funcionamento. Código 12. 012. Comunicação social. Então, nesse exemplo aqui básico de um plano de classificação, você vai ter documentos que poderão estar com a codificação 000. Então, a pessoa que no arquivo receber o documento, ela já sabe que tem que colocar esse documento na pasta ou na caixa arquivo de administração geral, porque é um documento cujo assunto é pertinente a esse tema. E assim com os demais. Um documento relacionado à modernização administrativa vai vir com esse código. Ou com o código 010 relacionado à organização e funcionamento da instituição. 012, comunicação social. Então, são métodos, né, no qual vão nortear ali, facilitar a vida da pessoa que está realizando o arquivamento. Então, o documento em si, aquele ofício, aquela circular interna, ele tem que vir lá com a sua codificação, a pessoa vai colocar lá no arquivo, e aquelas outras classificações que a gente viu na fase de protocolo, que é você fazer o registro, colocar o assunto, né, num sistema informatizado, ou num livro, né, também vão facilitar na hora de você reaver o documento do arquivo. Se esse trabalho aqui foi feito de uma forma correta, comprometida, quando a pessoa, porventura, for lá, olha, por favor, eu preciso do documento, código 010, da data tal, e aí a pessoa vai lá na pastinha certa, tal, vai estar também ordenado por data, vai lá, captura o documento, entrega para a pessoa e, obviamente, vai fazer o registro lá no livro, né, de controle de tramitação, para saber para onde o documento foi e quando que esse documento tem que voltar, certo? Na realidade, esse trabalho do arquivamento dos documentos é um trabalho complicado, é muito complexo. Você tem que estar muito atento, porque às vezes são documentos, né, muitas das vezes são documentos cujo cunho é muito sério. Então não pode haver nenhum tipo de extravio, certo? Bom, isso posto, em seguida a gente vai falar sobre a operação de arquivamento, que é um outro tema ainda atribuído a arquivos correntes. Então eu vou pedir um momento a vocês, enquanto eu libero a memória, e também já transcrevo aqui para adiantar, tá certo? Então muito obrigado e até logo.